Boa tarde, seja bem-vindo. Este é o programa Eclésia. Lá mais para a frente marca presença a rubrica de História, mas para já a atualidade informativa da Igreja Católica. Uma oração diária e mais intensa e fiel foi o pedido do Papa no início deste mês de maio. Na audiência geral de ontem, Bento XVI dirigia-se aos peregrinos de língua portuguesa para pedir orações a Maria. Nesta comunhão com Cristo, dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos grupos brasileiros de Fortaleza e Salgueiro. A todos saúdo e exorto a conhecer melhor e seguir o exemplo de Nossa Senhora neste mês de maio, que lhe é especialmente dedicado. Procurai vivê-lo com uma oração diária mais intensa e fiel, em particular pela reza do terço, conforme a recomendação da Santa Igreja, e deseja repetidamente expressa pela Virgem Maria. Esta exortação, junto aos meus votos de todo o bem para vós e vossas famílias, como uma propiciatória bênção apostólica. Obrigado. Há 31 anos, o Papa João Paulo II sofreu um atentado em plena Praça de São Pedro. Aliaca tentou assassinar o Papa no dia 13 de maio de 1981, no momento em que João Paulo II abençoava a multidão. Anos mais tarde, o Papa encontrou-se na prisão com Aliaca para o perdoar. Um encontro preparado por Dom Fábio Fabri, que 3 décadas depois recorda o momento como único na sua vida. Dom Fábio Fabri teve a graça de poder estar junto do Santo Padre neste encontro pelo facto de ser o responsável pela pastoral penitenciária nas prisões de Itália. Recorda que este encontro foi preparado durante muito tempo e com muito cuidado para evitar que fosse considerado como um aproveitamento da situação por parte do Vaticano. Necessitava que Aliaca aceitasse de bom grado a visita do Santo Padre. Senão, poder-se-ia pensar que esta seria uma imposição por parte do Vaticano para que o encontro se desse. E não. O que aconteceu foi que o Papa quis perdoar Aliaca e este também o aceitou. Uma visita que foi pedida pelo próprio Papa João Paulo II. Por que é que o Papa fez isto? Não se compreende. O Papa é o pai que perdoa os seus filhos e, neste caso, quis perdoar Aliaca. Por que é que Aliaca aceitou? Não sabemos. Poderão ter sido interesses humanos, mas a compreensão disso está no plano de Deus. Dos 4 tiros disparados, 2 deles atingiram o estômago do Santo Padre. A quando do encontro entre os dois, o turco mostrou-se preocupado e quis saber de imediato se João Paulo II estava totalmente recuperado. Eu fui um dos últimos a fechar a porta da cela onde o Santo Padre entrou para se encontrar com Aliaca. Eu pude escutar as primeiras palavras de Aliaca diante do Santo Padre. Que palavras foram essas? Apontando para a barriga, perguntou-lhe: sofre muito? E aproximando-se, quis observar o local do ferimento. Tem dores? Um momento crucial para a redenção de Aliaca. Pode ter sido o início de algo para ele como pessoa, uma compensação ali diante do Santo Padre. É um momento verdadeiramente humano, se quisermos. É destes momentos humanos e humanizantes que surge o renascimento para tudo. Para o Santo Padre, para o perdão a Aliaca. E para Aliaca, uma ressurreição de si mesmo, do seu íntimo, da sua inteligência. Não sabemos. Para mim, foi uma experiência muito bela. Pelo atentado, Aliaca foi condenado à prisão perpétua em julho de 1981. Mas mais tarde, e com a intermediação do próprio João Paulo II, o turco deixou a prisão italiana após cumprir 19 anos de pena. A restauração da independência de Timor
Foi há 10 anos. Decorrida uma década, a Igreja continua a ser um fator de coesão social. Quem o diz é Dom Basílio do Nascimento, o novo presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste. Timor-Leste já tem a sua conferência episcopal. O seu presidente, Dom Basílio do Nascimento, destaca que esta é uma evolução ao nível da Igreja em Timor e um reconhecimento da Santa Sé. Foi criada a Conferência Episcopal Timorense, o que quer dizer que, neste momento, pelo menos a nível de representatividade, a nível da organização interna, uma coisa, e a nível da representação externa, também a Igreja começa a ter voz, a Igreja Timorense começa a ter voz, não só a nível interno, mas também a nível externo. Timor tem evoluído bastante nos últimos tempos, seja no campo económico e político, e neste processo a Igreja continua a ser um cimento social desta nova nação. É verdade que, neste momento, modéstia à parte, sem dúvida nenhuma que a Igreja continua a ser o polo de união e de unidade do povo. Vamos lá dizer que também é um pilar de reconhecimento e de identidade do povo timorense. E também, do ponto de vista social, é uma das instituições que faz ou que contribui para que, de facto, haja algum desenvolvimento, não só a nível material, mas sobretudo a nível social. Estou-me a lembrar, por exemplo, da educação. Relacionamento próximo também entre a Igreja e a classe política. Dom Basílio destaca este bom entendimento reforçado pelo facto da geração do clero e dos políticos terem muitos elementos em comum. Em relação a Dom Ricardo e a mim próprio, uma grande parte destes que estão no governo, há uns que são contemporâneos nossos, outros... O Xanana é mais velho do que eu, mas é do mesmo curso que o Dom Ricardo. Pois há outros, vários ministros hoje, são mais novos do que eu. Portanto, é tudo gente que passou aqui por esta instituição, pela Igreja. E depois também, neste momento, está em negociação a concordata entre o Estado timorense e o Vaticano, e do qual, evidentemente, a Igreja vai ter um lugar, não digo privilegiado, mas o estatuto jurídico da Igreja vai ser reconhecido pelo Estado timorense também. No horizonte apresenta-se mais um ato eleitoral que está a despertar alguma apreensão em Dom Basílio Nascimento. 24 identidades políticas podem não garantir coesão e um governo maioritário. E o meu receio é que, não havendo uma força política, uma coligação maioritária que seja capaz de imprimir um ritmo próprio que neste momento o Timor precisa, nós corramos o risco de estarmos sempre a provocar eleições antecipadas, e isto não seria bom para Timor nesta fase. Oxalá seja apenas receio meu. Dom Basílio esteve em Portugal a acompanhar os trabalhos da Conferência Episcopal Portuguesa. E depois de um olhar pela atualidade, o regresso à história, a rubrica a cargo de Paulo Rocha e Dom Manuel Clemente folheiam as páginas da gênese da União Europeia. Olhamos a história da União Europeia desde os anos da sua fundação e, como sempre, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar a ver mais connosco. Para, de facto, olharmos esses anos e os objetivos, sobretudo, da fundação da União Europeia, contributo podemos aí colher como para a história de hoje? Claro, para a história de hoje, que nós não podemos de paz, perder, não é? Que nós não podemos perder. Antes de mais, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores que vão seguindo este caminho. E é um caminho comum, é um caminho este da Europa, União Europeia. Chamemos-lhe já assim, desde a Segunda Guerra Mundial até aos nossos dias, a garantir-nos 60 anos de paz na Europa. O que é algo de extraordinário, porque nós não podemos esquecer que antes da União Europeia tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi, pelo menos na origem, de algum modo, uma guerra civil europeia. Antes tínhamos tido a Primeira Guerra Mundial, 14-18. Antes tínhamos tido a Guerra Franco-Prussiana, 1870. Antes tínhamos tido tudo aquilo que significou o Império Napoleónico.
Antes tínhamos tido as chamadas, pretextualmente, guerras da religião até ao século XVII. Antes, no final da Idade Média, tínhamos tido entre a França e a Inglaterra, mas envolvendo outros países, a chamada Guerra dos 100 Anos. Quer dizer, a União Europeia e tudo aquilo que anda à volta dela, e que por isso nós temos que estimar com todo o cuidado e envolvimento, deu-nos 60 anos de paz, não é nada vulgar, até porque estes 60 anos, com a chamada, e realmente, aceleração da história, talvez signifique mais de um século em termos mentais para os períodos anteriores. Portanto, a Europa, temos que olhar esta construção europeia com todo o cuidado que ela merece e não a pôr em risco por qualquer espécie de desistência ou de precipitação. Mas, no nosso primeiro programa, da semana passada, nós reparámos como entre 45 e 50, portanto, nessa segunda metade dos anos 40, logo a seguir ao termo da Segunda Guerra Mundial e sob os imensos escombros de todo o tipo que a Segunda Guerra Mundial provocou na generalidade dos países europeus, se começou uma lenta reconstrução, ou pelo menos tentativas nesse sentido, de cooperação entre os países europeus, o apoio dos Estados Unidos através do Plano Marshall, mas como nada disso atingia já um plano europeu propriamente dito, porque isso eram instituições, digamos, livres e paritárias, até certo ponto, mas não organismos, nenhum deles, supranacionais propriamente ditos. Bem, o que vai construir a União Europeia propriamente dita como uma organização, digamos, supranacional, não apenas internacional, mas supranacional, no entendimento, no projeto, na execução de alguns campos fundamentais da vida europeia, vem agora a partir de 1950 e terá o protagonismo fundamental de algumas figuras que também são figuras de primeira plana do catolicismo europeu e até mundial do século XX, como o caso de Schuman em França, o caso de Adenauer na Alemanha e o caso de Gasperi em Itália. Mas podia dizer, sendo dessas nacionalidades, todos na Europa, porque é isso também que os unifica e os distingue. Não exclusivamente, por exemplo, o Schuman, e é importante que se diga, em todo o campo económico para a comunidade do carvão e do aço, que vamos falar já a seguir, contou com a colaboração do economista francês Jean Monnet, que é também uma figura de muito destaque na fundação da Europa. Mas hoje eu pedia ao Paulo para ler mais um texto do autor que nós estamos a seguir, vai-nos sugerindo estas reflexões e facilita para os nossos telespectadores também um certo seguimento conceptual e que tem a ver com isso mesmo, com esse passo que vai além de organismos de simples cooperação económica e já cria instâncias propriamente europeias. Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, propôs submeter toda a produção francesa e alemã do carvão, do ferro e do aço a uma organização aberta também aos outros países europeus, ou seja, a uma alta instituição comum. A proposta de Schuman foi imediatamente aceita pela Alemanha Federal, pela Itália, pela Bélgica, pelo Luxemburgo e pela Holanda. Constituíram a pequena Europa, a Europa dos Seis. Os ingleses, não querendo prescindir de uma parte da sua soberania nacional a favor de uma autoridade dotada de poderes soberanos, recusaram a adesão. A proposta de Schuman, feita a 9 de maio de 1950, foi definitivamente aprovada com o Tratado de Paris, a 18 de abril de 1951, e entrou em vigor a 15 de julho de 1952. O novo organismo supranacional tomou o nome de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 25 de maio de 1957, os seis, reunidos em Roma, subscreveram os tratados que entrariam em vigor a 1 de janeiro de 1958. Em resumo, os países unidos na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço criaram gradualmente um mercado comum e uma união aduaneira, elaboraram políticas comuns nos setores agrícolas e dos transportes, instituíram a livre circulação dos cidadãos pertencentes aos Estados-membros, coordenaram a pesquisa nuclear. Ora, muito bem. Aqui já podemos falar da Europa. Europa no sentido de União Europeia, como mais tarde se veio a chamar também, e hoje é a sua referência.
Então estamos já nos anos 50. Podemos dizer que nos anos 40 assistimos, até 1945, a essa imensa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, começada em 39, como sabemos, e até maio de 45. E depois de 45 a 50 temos tentativas, e mais que tentativas, realizações de reconstrução económica, concretamente com o apoio do Plano Marshall e algumas organizações que, entretanto, surgiram. A partir de 1950, e com essa proposta de Robert Schuman, francês, vamos entrar numa organização europeia propriamente dita. Portanto, instâncias de resolução que são transnacionais e até supranacionais. São de governo comum entre vários países. Nós hoje dizemos isto assim muito facilmente, mas se nós nos referirmos ao que acontecia na Europa de meados do século, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, isto é uma coisa imensa. Porque, enfim, eu ainda nasci nos anos 40 e as pessoas que são dessa altura lembram-se que, fossem que ponto fosse mesmo da Europa, nós éramos muito nacionalistas, quer dizer, a nossa consideração das coisas, a nossa definição dos objetivos, a nossa cultura, até como sistema de expectativas e de ideais, era vincadamente nacional. Em Portugal falava-se sempre da nação, até se falava da raça, que era uma coisa que fazia um pouco de confusão, porque eu já encontrava gente vinda de muito lado, mesmo cá no nosso país. Mas, por toda a Europa, esse nacionalismo era tão forte que era muito difícil, até em termos de identidade coletiva, uma definição que não fosse nacional. Portanto, os fundadores da União Europeia propriamente dita, estes a que nos estamos a referir na série de programas, ultrapassam muito aquilo que era o quadro mental, o quadro cultural muito fixo da Europa, não é só dos anos 40, é dos anos 40, 50, 60 mesmo. E no que diz respeito à Inglaterra, até pela sua própria fisionomia insular, muito além dos anos 60. Ainda hoje nós sabemos que mesmo dentro da União Europeia gosta sempre de ser um caso à parte, não é? E no conjunto da Europa também aconteceu. E isto sublinha muito a grande envergadura destes homens, que são figuras de primeira plana dos respectivos países, são ministros, são gente muito responsável, são governantes dos seus países, todos eles, durante mais ou menos tempo, até foram primeiros ministros, e, no entanto, sendo francês no caso de Schuman, ou sendo alemão no caso de Adenauer, ou sendo italiano no caso de Gasperi, eram europeus, e já se sentiam como tais, percebiam que a sua nacionalidade, que obviamente não rejeitavam, era uma nacionalidade entre nações, e por isso esta internacionalidade europeia, que era de cultura, que era um sentimento básico, e que era também de objetivo comum, tinha que encontrar instâncias de organização que também fossem supranacionais. Isto é um passo, repito, gigantesco. Nós hoje nem percebemos bem o que é que isso significou de ultrapassagem da mentalidade corrente. E a proposta é efetivamente essa de Schuman, e com esta particularidade, chamemos-lhe assim. É que sendo homens tão idealistas, porque eram capazes de ir além na ideia, na projeção, no sentimento, na expectativa, muito além, enfim, daquilo que era imediato, daquilo que era concreto, daquilo que era confinado nas respectivas fronteiras. Eram verdadeiros idealistas, no sentido preenchido e bom do termo, não é? Eram ao mesmo tempo práticos. E o que eles tinham pela mão era a reconstrução europeia. E a reconstrução europeia precisava de matérias-primas básicas, fundamentais. E isso se queria dizer, na altura, carvão e aço. Então vamos começar por aqui. Vamos lá ver se não começa a França a puxar para si, a Alemanha a puxar para si, a Itália para o outro lado e outros países igualmente, mas não, vamos administrar em comum este bem fundamental para o desenvolvimento europeu. Isto, repito, é gigantesco, porque nós, quando olhamos para guerras antigas e presentes, por esse mundo além, essas guerras o que visam, sobretudo, é a apropriação de recursos básicos. E, neste caso, eram os essenciais da época, não é? Exatamente. E, portanto, terem conseguido, ao mesmo tempo, idealizar tanto, ultrapassando aquele espartilho nacionalista estrito, e, ao mesmo tempo, conjugarem esforços para fazer uma verdadeira instância supranacional para administrar um recurso comum e básico para os diversos países, isso é a grande glória destes homens, com certeza. Robert Schuman, repito, porque é toda a justiça, foi muito apoiado, não só no caso francês, mas europeu, por Jean Monnet. Mas quem dá a cara, quem é o plano, é efetivamente de Robert Schuman, e imediatamente apoiado por esses dois outros grandes líderes, Adenauer da Alemanha e de Gasperi da Itália,
é que se associaram também os países do chamado Benelux, portanto a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. E a Europa dos Seis. E a Europa dos Seis, assim será até os anos 60, 70, enfim, basicamente é esse o núcleo da Europa. Até porque a Inglaterra, por as razões que já vimos, não adere e fundará uma outra organização, Portugal nessa altura também aderiu, que era a EFTA, que era uma associação de apoio económico, mas não tinha essa vinculação supranacional que a comunidade do carvão e do aço já teve. E quando se assinam os tratados de Roma, já nos anos 50, esses tratados visam não apenas a exploração do carvão e do aço, mas visam também outros domínios, no que diz respeito à circulação das pessoas e dos bens, as uniões aduaneiras, até a própria energia atómica, enfim, uma série de recursos básicos e este meio fundamental da circulação entre os respectivos países, que já é a União Europeia, como depois se desenvolveu até aos nossos dias. E veremos então nos 8 dias outros desenvolvimentos, nomeadamente contributos desses outros pais da Europa que Samuel tem falado. Voltamos a encontrar-nos então de hoje 8 dias para olharmos esta história do início da União Europeia. Foi este o Eclésia de hoje. Prometemos estar de regresso amanhã, mas até lá, visite-nos na internet em agência.eclésia.pt, o sítio onde pode ver e rever todos os programas e acompanhar a atualidade informativa da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.